Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar o assunto sobre batalhas espirituais. Bom, é guerra, é batalha, é luta, é problemas, né? E o crente tem que estar em vigilância. Como Absalão, no vídeo anterior, matou Aminon, seu irmão, na verdade ele estava de olho no trono para ficar no lugar de Davi, passou-se 40 anos do reinado de Davi em Israel, sabendo que Davi era um rei muito querido. Todo o povo amava Davi. Aleluia. Então, Absalão passou muito tempo estudando, né, arquitetando o que ele deveria fazer para tomar o trono de Davi. Não seria tarefa fácil. Então, não é? Diz a palavra de Deus, você estudando do capítulo 15 até o capítulo 18, você vai ver que ele arquitetou um plano perfeito, né? Mas antes de nós falarmos deste plano de Absalão, né? Eu quero dizer que Absalão, um homem carnal, ele não era um homem espiritual, entende? O que diz a palavra de Deus sobre Absalão, quem era Absalão, como era Absalão? No versículo 25 do capítulo 14, 2 Samuel diz: Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Não tinha defeito. E quando tosqueava sua cabeça, sucedeu que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava e por isso tosqueava. Então, de ano em ano, ele tosqueava o cabelo. E pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos segundo o peso real. 200 ciclos equivale a 2,3 kg. Então, veja aí porque ele tosqueava. Todo ano ele tinha que cortar o cabelo. Então, o cabelo dele era longo, bem comprido e pesado. Tinha que cortar de ano a ano. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Então ele tinha uma filha Tamar e tinha uma irmã com o nome também de Tamar. E esta era a mulher formosa à vista. Então tá aí Absalão, a respeito de Absalão, né? E tinha 3 filhos e uma filha. Qual foi a trama de Absalão? Este homem carnal. Ele não era homem de oração, ele não era como Davi, ele não tinha a palavra do Senhor. A primeira coisa que ele tinha que fazer era conseguir amizade com os conselheiros de Davi. E outra coisa, ele não tinha cabeça para isso. Talvez um dos conselheiros de Davi passou a aconselhar Absalão a respeito de como tirar o trono de Davi, porque na verdade Davi já estava ficando velho, cansado, né? E naquele tempo ninguém queria ficar contra alguém que poderia assumir o trono do rei. E este era Absalão. Aminon já tinha sido morto. Salomão era um menino. Então ele teve um plano. Todos que vinham de todo Israel a estar com Davi para pedir conselho, para julgamentos e outras coisas, Absalão os surpreendia no caminho e dava a sua sentença. Como ele era filho do rei, né? E ele fez assim com muita gente. E a popularidade de Absalão cresceu em todo Israel. Então, o plano dele foi tirar a popularidade de Davi e passar para ele. No final das contas, ele conseguiu conselheiros ficar com ele, muito povo ficar do lado dele, e ele agora empreende uma batalha contra o rei Davi. Só que Deus estava com Davi e não estava com Absalão.
Davi tinha que passar por esta provação. Fique sabendo, quando você vê um crente, fulano está padecendo, está sofrendo, não acha que aquilo é à toa não, tá? Ele está passando aquilo porque ele merece passar. Alguma coisa errada ele fez, entende? Não é à toa que ele está passando aquele aperto, sabe? Então, Davi estava passando esse aperto por causa do grave erro dele e Davi sabia. Agora, me admiro muitos crentes enfrentarem os seus problemas sem discernir o porquê está passando aquele problema. Deveria ir para o joelho para tentar entender o porquê daquele sofrimento, daquele castigo. Não é? O problema sempre está dentro da sua casa. O problema sempre está em sua volta, né? Nos seus desejos, nas suas decisões, em coisas erradas que você fez. E como castigo, vem o aperto, vem a tribulação, vem os problemas, vem as lutas. E aí você pode dizer assim, o crente não tem problema? Não. Existem problemas por causa da luta espiritual e existem problemas por causa dos nossos erros. Eu estou me referindo a problemas por causa dos nossos erros, não é? Davi adquiriu problema dentro da sua casa por causa dos erros dele. Agora Absalão intenta um plano para derrotar Davi. Só que Davi tinha Deus com ele e não era plano de Deus Absalão reinar no lugar de Davi. Era desejo de Davi que Absalão reinasse. Então Davi dá a ordem, quem pegar o mancebo Absalão, não faça mal nenhum para ele. Só que isso não deu certo, sabe por causa de quê? Porque Joabe sabia muito bem que aquilo não ia dar certo. E no coração de Joabe já estava o desejo de matar Absalão. Joabe era homem de guerra. Joabe não ia aliviar para nenhum inimigo do rei Davi. E outra coisa, ele sabia muito bem que Davi amava Absalão. Existem coisas que muitas das vezes a gente não pode dizer diretamente, isso vinha de Deus, mas como na Bíblia diz, muitas coisas que vinha de Deus aos nossos olhos me parecia errado, mas isso vinha de Deus, nós entendemos que foi permissão de Deus. Então, lá em 2 Samuel capítulo 18, nós vemos o que acontece com Absalão. Quando entra em guerra os dois exércitos de Davi e Absalão, Absalão tem que fugir e ele fica agarrado num galho de um carvalho. Então, quando um moço vê isso, vai lá, corre a Joabe, fala com ele, Joabe briga com o homem, fala assim, por que você não matou ele? Ele diz, não poderia fazer isso, como é que eu iria fazer isso? Se o rei tinha pedido para não fazer mal nenhum ao seu filho. Então o versículo 14 do capítulo 18 de 2 Samuel diz, então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. Tomou 3 dardos, traspassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E cercaram 10 mancebos que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tá aí. Quando o rei Davi ficou sabendo disso, mas foi um choro muito grande, mas chorou, que todo Israel ouvia o grito, o choro, o desespero de Davi. Joabe foi lá e repreendeu Davi. Como é que você está chorando por seu filho? Aí, levanta. Você tem que se apresentar diante do povo. O povo está indo tudo embora. Por quê? Você acharia melhor que ele matasse a ti e a nós? E seria melhor? Então, isso não está parecendo bem. Ninguém vai ficar aqui do teu lado, Davi. Né? Ninguém vai ficar aqui do teu lado, rei. Vai lá, lava seu rosto, veste suas vestes, vai lá e fala ao povo. Foi aí que Davi se recompôs, né? E viu que Joabe estava certo e foi lá e se apresentou ao povo. Bom, eu quis deixar esse relato aqui, porque dura coisa é um pai e uma mãe perder um filho querido. Há poucos
tempos atrás aí morreu um filho querido de uma certa cantora evangélica, né? E foi um chororô danado. Bom, e muitas das vezes Deus permite essas coisas acontecer para que haja um conserto na família, né? E muitas das vezes a espada do Senhor não sai daquela família porque não houve conserto. Porque muitas vezes, porque na verdade, quando o homem comete coisas erradas, ele está cativo de um espírito. E na verdade ele precisa ser liberto daquele espírito para deixar de fazer aquilo que Deus não quer que ele continue fazendo. Porque está aborrecendo Deus. Então por isso vem um castigo. Bom, como eu falei, Absalão, um homem carnal. O exemplo de um homem carnal. Não tinha espiritualidade nenhuma, não conhecia o Senhor como Davi conhecia, né? E não estava nos planos de Deus Absalão como rei. Mas isso tudo vinha acontecendo como castigo que Deus tinha dito que daria à casa de Davi. E o profeta Natã, que nos vídeos anteriores eu falei que era filho de Davi, eu quero consertar isso aqui. Olha, Natã era o profeta, filho de Atai. Davi teve um filho com Betseba e pôs, né, o mesmo nome do profeta, pôs o nome do seu filho Natã, possivelmente por homenagem ao profeta Natã. Então tá aí, eu quis consertar esse negócio aí, tá? Existe dois Natã na Bíblia, o profeta e o filho de Davi com Betseba. Vamos lá. Bom, eu queria falar uma coisa aqui muito importante, porque existem muitos crentes, né, que subestimam os demônios. Eles não, me parece que eles não acreditam que demônio existe, sabe? Na igreja dele não manifesta demônio, tá tudo aquela paz, aquela cantoria, sabe? Aquelas coreografias que hoje existe nas igrejas, não sei para que isso. Equipe de dança da igreja, né? E eles vivem uma vida como se demônio não existisse. Estão subestimando os espíritos malignos que estão lá na casa deles e eles não têm conhecimento espiritual, coisas acontecem, ficam doentes, vem a morte, vem os problemas, vem acidentes, sabe? E ninguém sabe de nada, porque não tem conhecimento bíblico. Vive uma vida religiosa. A vida religiosa cega, entendeu? Como diz a palavra de Deus, a letra mata, o espírito vivifica. Quando Paulo diz a letra mata, ele está se referindo à lei, entendeu? Ele estava falando, essa letra, ele estava falando a lei. A lei mata, mas a graça é que traz vida, entendeu? Então, esses que vivem religiosamente estão vivendo na lei. Essa é a verdade da palavra letra. No original significa lei, entende? Então, muitos vivem como se demônios não existissem, sabe? Eu conheci uma irmã que ela disse para mim que o diabo apareceu para ela é uma profeta do Senhor, ela já está com Jesus. Ela disse para mim que o diabo apareceu para ela e disse: eu vou matar seus filhos. E ela disse que travou uma batalha de oração tão forte, até que Deus falou para ela assim: vai parar neste. E no filho que ela disse que ia parar, parou. Este filho que Deus disse para ela que não ia morrer os outros, menos esse e o outro.
estão vivos até hoje. Muitos crentes vivem como se Satanás fosse uma lenda, um mito, sabe? Eles não estão nem aí quando a palavra de Deus diz que se você não pecar, o diabo não vai te tocar. O diabo só te toca se você pecar. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Que está dentro do assunto batalha espiritual. Porque para você vencer batalha espiritual, você não pode continuar com uma vida carnal. Vou falar sobre vida carnal e vida espiritual. Tá ok? Bom, outros dizem, foi o diabo. Oh, quando ele é preso, chega lá pro seu delegado, ô doutor delegado, foi o diabo. E até brinca, né? Foi o diabo que botou para nós beber. Quer dizer, ele encheu a cara de cachaça, disse que foi o diabo que deu a cachaça para ele, depois fez besteira, matou, feriu, foi preso e disse que o culpado era o diabo. Né? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda você se esconder, tá? O diabo arma o laço dele. Você que tem que ter controle das suas emoções para não fazer nada que o diabo tá mandando. Depois você dizer que o diabo foi que mandou, não tem justificativa, entendeu? Bom, há muitos que acham que o diabo faz o que quer. O diabo não faz o que quer, não. Sabe? Ele faz sob permissão. Permissão por causa de direitos que ele tem. Se aquela pessoa buscou o mal vai achar aquela pessoa. Então ele tem direitos naquela pessoa. O crente começa a fazer coisa errada, ele diz, ai Senhor, olha lá o seu céu, o que está fazendo? Ele tem direitos de pegar você. Entendeu? Então, ele só pode se ele tiver direito na causa. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nisto tudo vem as maldições. Sabe como nós estamos falando? Crente abençoado, bênção na casa dele. Mas se o crente perder a bênção de Deus, o que vem no lugar da bênção, como aconteceu com Davi? Maldição. Ele trouxe maldição para a casa dele. Poxa, a vida de Davi era uma felicidade, o lar dele era uma alegria. Olha aqui o que está acontecendo, um irmão matando o outro. Maldição por causa dos graves erros de Davi. Não é verdade? Bom, no próximo vídeo nós vamos falar sobre quebra de maldição. E isto você tem acesso. Você pode quebrar maldição na sua vida. Fica ligadinho aí. Dá o seu like aí. Ativa o seu sininho. Né? Continue vendo nossos vídeos. Ore por nós para nós continuar vencendo as nossas batalhas em nome de Jesus.